Olá, paz do Senhor Jesus, a você que está vendo esse vídeo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, se você esperar em Deus, você vai colher bons frutos. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Para tudo há um tempo determinado. E se algo ainda não chegou nas suas mãos, com certeza vai chegar. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando se diz que para tudo há um tempo determinado. Se Deus, Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ele cumpre o que anseia o seu coração. Muitas das vezes de madrugada, você chora. Você não tem palavras para falar com Deus, mas Ele enxuga suas lágrimas. Ele é aquele que colhe as suas lágrimas. Porque as lágrimas para Deus são frases que só Ele entende. E Ele compreende sim o que você está sentindo. Talvez você conte as suas coisas para as pessoas, elas não vão te compreender de verdade. Quem te compreende de verdade é somente Deus. Deus, Ele entende o seu coração, Ele sabe o que você está pensando. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, os seus passos, a forma como você fala, a forma como você ouve, tudo. Deus conhece. E sabe por que eu ainda te digo que Deus vai realizar o que anseia o seu coração? Porque para Deus nada é impossível. Para nós pode ser impossível muitas coisas. É totalmente impossível para nós. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que se eu colocar a minha fé em ação e colocar determinação na minha vida e dizer assim, não, eu vou conseguir, porque eu tenho fé, porque eu vou seguir conforme Deus quer para minha vida. Se você agir conforme Deus quer para a sua vida, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer, porque quem faz isso acontecer na sua vida é Deus, e Ele te entende, e Deus realiza os seus sonhos. Assim como diz aqui, ó, em Lucas, diz o seguinte, Lucas capítulo 1, versículo 37, diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Aos seus olhos, muitas coisas podem ser impossível. É impossível de eu ter uma casa, é impossível de eu ter um carro. Não coloque isso na sua mente. Porque para Deus nada é impossível. Se for para você sonhar, comece a sonhar alto. Porque a partir do momento quando você começa a sonhar alto, as coisas elas acontecem. Sim, não conforme as pessoas estão dizendo. Não, você não pode olhar para as pessoas, mas você tem que olhar para você, para o que você está sentindo. Você tem que pensar antes de agir e deixar o seu coração assim mais calmo, sabe? Através da oração você consegue entender mais a si mesmo. Deus te ajuda a você a se entender. Porque muitas das vezes o que está faltando para a sua vida é você entender a si mesmo, não entender as pessoas. Não falo das pessoas, mas eu falo de você mesmo. Eu não falo de você tentar compreender as pessoas, porque muitas pessoas, elas são, às vezes, muito difíceis de compreendê-las. E é só Deus. Então é assim que funciona a nossa vida. Você, talvez, tenta compreender alguém, mas não é totalmente como Deus. Deus nos compreende perfeitamente. Nós não vamos entender o que a pessoa está passando e nem ela vai entender o que você está passando, o que você está sentindo. Quem consegue sim entender você perfeitamente, me entender, é somente Deus. Deus, Ele olha o nosso interior e Ele sabe perfeitamente do que você precisa, do que você anseia, do que você almeja, antes mesmo de você falar a Ele o que você está sentindo. Deus consegue ler os nossos pensamentos. Deus nos compreende. E se você tem algo que você está, mas Lisa, tem muitas coisas que eu queria mudar, mas eu não consigo mudar. E por que isso acontece? E eu vou te explicar por que isso acontece com você. É o que exatamente está faltando para a sua vida. Você se compreender, você dobrar os seus joelhos, você pedir para Deus mudar você. Você querer e aceitar essa mudança no seu interior. Você entender, você querer se entender. E quando você aceita essa mudança dentro de você, não. Você está decidido a mudar.
Quando você diz assim, não, eu vou mudar, porque eu quero mudar. É isso que eu quero Deus para minha vida, eu quero Jesus para o meu coração. Eu quero sentir essa paz, eu quero sentir essa tranquilidade, eu quero sentir o que esta pessoa está sentindo, eu quero sentir o que esta pessoa está falando para mim, eu quero sentir. Deus te faz sentir isso. Quando você sente isso, a palavra de Deus, ela transforma vidas. Deus cura o seu interior. Cura. E você sabia que quando você aceita essa transformação na sua vida, não só você começa a mudar, mas em sua volta você começa a olhar as coisas totalmente diferente de como elas eram, sabe? Então assim, a partir do momento em quando você ali está dobrando os seus joelhos, você está pedindo misericórdia de Deus, você está dizendo, eu não aguento mais viver nessa situação, eu quero uma mudança na minha vida. A partir do momento quando você fala que quer essa mudança, o Espírito Santo, ele vem e ele te acolhe. Deus, ele te abraça. Não, ele não vai olhar para as coisas que você fez no passado. Ele não vai olhar para a sua fraqueza. Ele não vai olhar as coisas erradas que você fez. Ele vai olhar porque ele te ama. Ele está contigo porque ele ama você. E não importa o que você passou. Deus é com você. Deus não olha a sua aparência. Não olha a sua formosura, nem a estatura. Ele olha para você como você é. Ele olha o seu interior. Ele olha para você. Ele olha a sua alma. E ele quer que você recomece novamente. Ele quer transformar a sua vida. A palavra do Senhor, ela traz a cura, ela traz o alívio, ela traz algo incrível. Quando você aceita essa transformação, quando você vai lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, começa a orar a Deus, assim que você pede para Deus que quer essa transformação, Deus te transforma, porque você aceitou já isso. E como eu te digo, não só você é transformado, mas em sua volta você começa a olhar as coisas totalmente diferentes de como elas são. E se você tem um sonho, comece a orar pelos seus sonhos. Comece a orar pelo que você anseia no seu coração. Comece a orar pelas pessoas que falam mal de você. Comece a orar pelos seus pensamentos para Deus ungir a sua mente. Comece a orar para Deus ungir o seu coração, ungir o seu cabelo, o seu olhar, falar, ouvir, pensar. Porque a partir do momento quando você aí é transformado e começa a orar, a buscar a presença do Senhor, a sua vida é totalmente diferente. A palavra do Senhor, ela transforma, ela edifica, ela restaura. E é isso que eu quero trazer para você. Que Deus pode mudar a sua vida sim, a partir do momento quando você deixar as coisas do mundo e aceitar Ele como seu único Salvador. E mais uma coisa que eu te digo agora é que não são as pessoas que vão realizar os seus sonhos, mas sim, é o seu próprio esforço, é você dando o seu primeiro passo para essa mudança acontecer e sim, com certeza, colocar Deus como a sua prioridade e fazer somente o que Deus quer para a sua vida. Não você agir por conta própria, mas você fazer o que Deus quer que você faça, porque Deus quer realizar sim os seus sonhos. Deus, Ele ama você do jeitinho que você é. Não precisa você mudar. Deus, Ele te espera e Ele vai sim realizar porque Ele ama você. Então Deus, Ele realiza os seus sonhos, sim. Não se esqueça disso. Deus tem que ser a sua prioridade e não as